Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de hoje, que vai ser a última relacionada à sonografia, que a gente vai falar de interpretação. Uma vez que nós temos nossa imagem coletada, tratada, processada, mosaico pronto, ou às vezes não necessariamente um mosaico, mas aquela imagem mesmo, como é que a gente interpreta? Como é que a gente usa aquela imagem? É sobre isso essa apresentação de hoje. Então, a interpretação de um dado de sonar de varredura lateral vai depender do tipo de sonar, da frequência daquele sonar que a gente usou, porque a resposta, ela, no fundo, ela pode variar com a frequência. Então, quando a gente for interpretar, a gente tem que ter isso em mente. Por exemplo, numa frequência um pouco mais baixa, um fundo que aparenta ser liso, ele pode aparentar ser rugoso, ele pode ter alguma rugosidade num comprimento de onda menorzinho, que só vai conseguir ser observado com uma frequência maior, mais detalhada. Tá? Isso faz diferença. Se aquele sonar ele vai ser rebocado ou se ele está preso no casco também. Variações na atitude também podem causar distorções que podem afetar a imagem que a gente está enxergando, né? O posicionamento do sonar, né? A relação dele com o fundo, também tudo relacionado à resolução, né? O contexto geológico, o que a gente quer, como é que a gente vai interpretar? A gente tem que ter mais ou menos uma ideia do contexto geológico daquela região, que tipo de fundo eu espero ter ali, né? E a interpretação, ela se baseia em duas análises, principalmente, tá? Em forma e textura. Normalmente a gente está falando de análises ambientais, de hábitats, de geologia, a gente tá muito interessado na textura e muitas vezes na forma também dos afloramentos e da distribuição do sedimento. Mas se o objetivo daquele levantamento é busca de naufrágios, levantamento de dutos, para avaliação de dutos, avaliação de estruturas subaquosas, estruturas de portos, aí a forma é muito importante. Tá? Vocês vão ver agora exemplos disso. Então, por exemplo, aqui, ó, como que a gente consegue interpretar um registro a partir da forma. Nesse registro aqui, a sombra está em branco, tá? Quanto mais retorno, mais escura a imagem. Tá vendo? Vejam que a coluna d'água tá branca. Tá? Então, aqui, ó, pela forma, a gente identifica a estrutura que está submersa, nesse caso aqui é um avião. Tá? Então, a forma nos ajudando na interpretação. Mais uma de forma. Olha só, aqui é um exemplo de como funciona. Isso não é uma imagem de sonar, isso é uma imagem de satélite, tá? Mas um exemplo de como a forma das coisas na imagem pode nos ajudar. E aqui nesse caso, se a gente estivesse ao vivo, eu ia perguntar o que vocês acham que tem nessa imagem, né? A gente ia esperar alguns segundos e eu ia mostrar a próxima, que é aqui, olha só. Aí a sombra dos animais ajudando a identificar. Funciona muito assim com o sonar de varredura lateral. Onde a gente tem uma sombra acústica, uma região que não retornou backscatter, muitas vezes por conta de um anteparo, de uma estrutura que está barrando, né, o pulso acústico. Então, vai ter uma zona de sombra, uma zona de não retorno, de zero backscattering, ou quase zero backscattering, que muitas vezes nos dá a dica do que é aquela estrutura, né? Que o reflexo da estrutura mesmo não nos dá tanta informação sobre sua forma, mas a sua sombra, aqui tem esses camelinhos. Tá? E a textura, né? Aqui a diferença clara de textura, de tipos de sedimento diferente. Aqui provavelmente pode ser um cascalho, alguma coisa assim. E aqui areia, formando marcas de onda, né? Ripple marks. Aqui também, ó, várias diferenças, ó. Provavelmente isso aqui é rocha, areia e uns sedimentos diferentes.
Então, as diferenças na textura nos ajudam também a interpretar aquele registro. Olha só, textura lisa, nesse caso, aqui a gente tem ó, fundo rochoso e uma textura mais lisa, que nesse caso aqui, a característica de fundos arenosos. A gente não está conseguindo identificar as ripple marks, porque a frequência desse side scan aqui era um pouquinho menor. E os fundos rochosos com essa característica irregular, né? E rugosa. Aí, olha só, 2 sedimentos de diferentes granulometrias de novo. E a gente consegue identificar onde começa um, onde termina o outro, né? Aqui dá para ver bem direitinho as marcas de onda. Né? Esse tipo de mapeamento é muito interessante para a caracterização sedimentológica, porque mesmo que você não tenha certeza qual que é exatamente o sedimento, eu sei que tem praticamente 2 tipos de sedimento aqui. Então, eu vou fazer uma amostra aqui e uma amostra aqui, e eu vou ter com 2 amostras eu consigo caracterizar uma área muito maior. Então, é bem interessante para esse tipo de trabalho de caracterização sedimentológica. Tá. As sombras, vamos falar um pouquinho de sombra, porque as sombras elas são muito úteis para a interpretação do sonar de varredura, da imagem, né, do mosaico, do resultado do sonar de varredura. Porque como é que funciona? Quando a gente tem aqui o pulso, né, do sonar, ele manda o feixe acústico, e quando existe uma variação, alguma coisa, assim, uma variação batimétrica, ou algum anteparo, uma rocha, uma coisa naufragada, uma coisa afundada, o que vai acontecer? É como se fosse uma luz mesmo, uma lanterna iluminando isso daqui. A gente vai ter o reflexo aqui na parte que está virada para o sonar e vai ter uma zona atrás desse anteparo que não vai refletir, não vai retroespalhar esse pulso, né? Então, lá no registro acústico, a gente tem o backscattering, tem um aumentinho do backscattering aqui, e na parte de trás do anteparo, a gente não tem backscattering, tem uma zona de sombra acústica, tá? E depois, quando volta a ter o pulso acústico consegue chegar no fundo e ser retroespalhado de novo, a gente volta a ter sinal. Então, existem essas sombras, elas são muito úteis para interpretar o sinal. Essas zonas aqui, ó, de 0 backscattering, de 0 retroespalhamento. Tá? Aqui tem um exemplo, isso aqui foi feito, tá? O pessoal da Klein mesmo, dos fabricantes do nosso sonar, fizeram esse experimento, colocaram a bicicleta debaixo d'água e passaram com o sonar para ver, para demonstrar, olha só, é uma bicicleta. Se eu olhar para a bicicleta em si, eu não consigo saber que é uma bicicleta. Eu sei que tem uma coisa que está brilhante, que tem um retroespalhamento muito alto. Mas aí, através da sombra, eu consigo saber o que é. Tá? E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês que através do comprimento desta sombra, do tamanho da sombra, eu consigo estimar a altura desse objeto. O que é muito, muito útil, uma vez que a gente não tem batimetria normalmente associada ao dado de side scan. Bom, então, ó, como é que a gente interpreta? As sombras ajudam bastante a gente a interpretar como é que a posição desses alvos, né? Ó, quando um alvo está no fundo, como é que a gente tem? A gente tem a parte de alta reflexão e logo em seguida, colada a parte de aquela zona ali de alta reflexão do alvo, já tem a sombra dele, tá? Um alvo elevado aqui, ó, é um naufrágio. Então, a gente tem o navio e a sombra do navio. Aqui também, o navio e a sombra do navio. No exemplinho aqui, ó, a gente tem o alvo e já a sua sombra. No registro, aqui a sombra tá branca, ó. Percebam que a linha d'água também tá branca. Então, a sombra tá branca. Onde tem mais backscattering, tá mais escuro. Então, eu tenho o alvo e a sua sombra unida. Então, quando eu olho isso aqui, eu consigo saber que esse alvo, ele está encostado no fundo. Tá?
Depressões e projeções, né? Olha aqui, quando eu tenho uma depressão, a gente tem a zona de sombra na frente, tipo, na parte anterior da depressão. E quando eu tenho uma projeção, uma coisa para cima, a minha sombra está atrás da projeção. Porque na depressão, o que faz a sombra é essa parede inicial, né? E na projeção não, é o que está aflorando ali. Então, a posição da sombra com relação também à parte mais brilhante, por exemplo, aqui eu tenho uma sombra e uma parte mais brilhante. Lembrem, né? Aqui o branco é a sombra. E aí, depois eu tenho uma parte muito brilhante e uma sombra. Quando a sombra está antes da parte mais brilhante, é porque é uma depressão. Se a sombra está depois da parte mais brilhante, é porque é uma projeção. Então, temos buracos, a gente consegue identificar através da sombra também, e projeções. Ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma coisa para cima e a sombra, ó, aqui está o peixe, né? A coluna d'água, a superfície do fundo, né? Isso aqui acho que vocês já conseguiram pegar. Aí aqui eu tenho, ó, um alvozinho que tá para cima e a sombra tá atrás. Aqui eu tenho a sombra e depois uma parte um pouco mais brilhante. Isso aqui é uma depressão. Certo? Como é que a gente usa as sombras para calcular a altura do objeto? É relativamente simples. Por quê? Porque a gente faz uma relação, olha só, com a altura do peixe e o tamanho a distância do sonar, o range, né, até o final da sombra, com a altura do objeto e o comprimento da sombra. Tá? A gente pode trabalhar tanto com o slant range para fazer isso, tá? Então eu sei a altura do peixe, a gente sempre sabe, né? Que é a profundidade lá, a gente conhece a altura do peixe. Então eu tenho o comprimento, a distância do fundo até o final da sombra, eu consigo medir o comprimento da sombra. Lembra, a gente fez isso lá no Sonar Pro, medir o comprimento da sombra, medir uma coisa na imagem. Então a gente faz essa relação entre o comprimento da sombra, ó, é proporcional a altura do peixe com a altura do alvo e a altura do peixe, com o comprimento da sombra e o comprimento até o final dessa sombra a partir do início da imagem, do início do range. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente fizer essa relação, a altura do objeto vai ser igual à altura da sombra vezes a altura do peixe dividido pelo range total. Então, com essa relaçãozinha aqui, tanto faz se a gente está trabalhando com slant range ou com ground range, tá? Essa relaçãozinha aqui a gente consegue estimar a altura dos objetos, o que é muito interessante. Né? Aí aqui uma outra coisa, o alvo, se vocês olharem essa imagem, o que vocês acham que é? Olha só, a gente tem alvos bem brilhantes e as sombras. Percebam que as sombras não estão unidas aos alvos, né? Os alvos estão nos alvos e as sombras elas estão deslocadas um pouquinho dos alvos. O que isso significa? Significa que os alvos estão acima do fundo. Quando o meu alvo está acima do fundo, a sombra no registro ela vai aparecer deslocada desse alvo. Tá? Então a posição da sombra com relação ao alvo também nos ajuda a identificar a posição, a interpretar a posição desses alvos. Isso aqui provavelmente era golfinho, alguma coisa, algum bicho grande nadando aí no entorno do peixe, curioso, provavelmente golfinho, olhão marinho, alguma coisa assim. Aí, visualmente, né, ripple marks, que a gente consegue identificar também. Aqui uma foto real, né, com luz.
e uma imagem acústica de um fundo de Ripple Marx. Na Ripple Marx a gente costuma ter em fundo arenoso, né? Então dá para ter essa relação. Os afloramentos rochosos, aquelas texturas bem rugosa, não homogênea, normalmente com bastante retroespalhamento, né? Relacionado a Ripple Marx. Uma rugosidade heterogênea, assim. Aqui também, ó, aqui são afloramentos lá do parcel do carpinteiro, dá pra ver que aqui a gente tem, ó, tipo, como se fosse uma laje, mais ou menos, né? Mais alta aqui, aí a sombrinha, que a gente conseguiria medir a altura dessa laje, né? Aí aqui já é um sedimento mais arenoso. Olha só, aí aqui, contato, ó, rocha, sedimento, isso é um levantamento lá no Rio Araguaia, no Tocantins, lá do IPT. Aí a gente tem aqui rocha e um fundo de sedimento, que não sabemos o que é. Outra coisa que dá para ver bem, estruturas biológicas, dependendo. Aqui a gente tem um exemplo de duas frequências, uma frequência de 100 kHz e uma frequência de 384 kHz. Essas manchas, ó, esses caminhozinhos aqui, são essa planta, essa Posidônia oceânica, que, segundo os mergulhadores, ela tem 3 a 4 centímetros de altura. Percebam que 100 kHz não consegue praticamente identificar, só a frequência um pouco mais alta. Tá? Então, a gente também consegue identificar essas estruturas biológicas. E os naufrágios, né? Esse aqui é aquele lá em São José do Norte, né? O Avante. E os naufrágios são muito legais, ó. Às vezes, nem sempre eles estão... Isso aqui é uma imagem mais antiga, de um sonar um pouco mais antigo. Nem sempre eles estão tão lindos, assim, que a gente consegue identificar exatamente todas as partes do naufrágio. Mas dá para ter uma ideia. Normalmente eles têm alguma forma do navio a gente consegue identificar. Ó. Tem umas imagens que são maravilhosas, né? Olha só a altura disso daqui que a gente consegue perceber pela sombra, né? Desse mastro aqui. Não sei se é um mastro, com as casinhas. Aí aqui, ó, o sonar passou bem em cima do navio e ele ficou cortado ao meio. Então, o sonar é muito bom para identificar naufrágios. Aí, olha aqui, ó, mais um naufrágio, esse aqui tá de lado. Marcas de rede também são identificadas. A gente tem 2 trabalhos aqui de doutorado, aqui na Lagoa, que usaram o SiteScan para identificar a marca de rede de arrasto no fundo, as marcas que ficam no sedimento, tá? O da Gabriela Rezende, o da Iliana. Também é bem interessante. E vamos falar um pouquinho da anomalias e ruídos, porque quando a gente está interpretando, é importante a gente conseguir identificar o que é ruído, anomalia, e o que é realmente um alvo, o que é realmente uma estrutura geológica, né? Então, a gente pode ter ruídos por em diversos pontos, né? A propagação da onda, a gente pode ter ruído gerado por alguma anomalia na propagação, no retroespalhamento, no processamento também, e tudo isso pode interferir na interpretação. Tá. Então, vamos começar aqui, olha só, propagação do pulso na água. Se a gente tiver uma termoclina, uma variação de densidade muito forte no meio ali da zona de propagação do pulso, pode sim aparecer esse tipo de anomalia. Ó. Por quê? Porque a variação, como a gente considera constante a velocidade de propagação do pulso, e quando existe essa variação muito grande de densidade, vão acontecer refração, reflexão, né, desse pulso acústico,
então vai aparecer um ruído, uma anomalia no teu registro, tá? Variações de temperatura, salinidade e pressão, né? Variações de densidade. Pode causar anomalia. Franjas de interferência, né? O que são essas franjas de interferência? São esses ruídos que eles se propagam por toda a sua... por todo o seu registro, quando você está fazendo, quando o sedimento é relativamente transparente ao pulso acústico. Lembra da lama fluida? Lama fluida pode causar esse tipo de ruído na imagem, né? A gente tem um sedimento transparente e uma estrutura relativamente opaca em superfície. Aí o pulso acústico ele vai passar por esse sedimento e aí vai ter muita interferência entre as ondas que são refletidas. As ondas refletidas, retroespalhadas, e aí vai causar essas ondas de interferência, que essas franjas de interferência. Ó, franjas de interferência, ó, são esses... Normalmente, se você... É difícil de saber num primeiro momento, se você não sabe que tem aquele sedimento ali, é difícil você saber num primeiro momento que isso é uma franja de interferência, né? Mas quando existe esse tipo de coisa, olha só, é muito igualzinho, isso aqui não parece natural. E aí você pode fazer é passar de novo um sonar aqui em cima numa direção diferente. Quando você passar numa direção diferente, se isso aqui fosse uma estrutura geológica, ela ia aparecer geograficamente aqui na mesma direção, norte e sul. Mas se for um ruído, ela vai acompanhar a direção do peixe, e aí vai ficar perpendicular aqui, e aí você vai ter certeza que isso é um ruído. Então, elas são persistentes ali com as características, porque isso é interferência entre ondas, isso aqui não existe na realidade, né? Correções da velocidade, isso que hoje em dia já nem é mais tão pertinente, mas quando correções de distorção das imagens por conta de velocidade. Se você está andando rápido demais, os seus pings eles vão ficar um longe do outro e os seus alvos podem ficar esticados. Quando um quadrado ele vai aparecer um retângulo, por exemplo, né? E uma velocidade baixa demais, esses alvos poderiam aparecer achatados. Mas hoje em dia, como a gente tem o GPS que vai posicionar e o SonarVis vai distribuir direitinho cada pulso com sua posição geográfica, isso aqui já não é mais uma questão, mas já foi, tá? Variações na atitude, lembram pitch, roll, variação na altura, variações na atitude do peixe, elas podem sim causar um baita de um ruído na imagem. Vocês lembram que a gente fez o D-Stripe lá no SonarVis? Para tirar essas faixinhas? Essas faixinhas, elas são geradas quando o peixe está dançando ali no meio tá? Com atitude, tem onda, tá batendo e o peixe tá variando ao longo do levantamento, tá? E aí, a gente tem esse tipo de ruído, mas se não for uma coisa muito grave, o programa ele consegue fazer o filtro, vocês viram, né? Que é o exemplo até aqui, que consegue tirar esse ruído e deixar a imagem um pouco mais limpa, tá? Então, essas linhas na vertical aqui, esses stripes, essas faixas, elas são ruído por conta de atitude. Então, quando a gente olha isso aqui lá no registro, a gente sabe que isso aqui não existe, tá? Essas linhas, elas não são feições, elas são ruído da imagem, tá? Essas outras linhas aqui, ó, vocês lembram, acho que a gente viu no dado que eu mostrei para vocês, de vez em quando aparecia uma dessas, assim, uma linhazinha que até dava um errinho no bottom track automático do sonar, quando tinha uma linhazinha dessas aqui. Isso aqui é interferência. Pode ser uma passagem de uma embarcação que deu um ruído, algum outro sonar. Se está muito constante em todo o levantamento, pode ser algum outro equipamento acústico na própria embarcação
que pode estar gerando esse ruído aqui, tá? Aqui, ó, outro sonar, o motor da embarcação, às vezes, em embarcações pequenas, existem alguns sidescans bem pequenininhos, você consegue usar com uma embarcação pequena, você prende igual um transdutor de acobatímetro, assim, junto da embarcação, em vez de rebocar, e às vezes você tem ruído do motor também, que pode atrapalhar. Tá? Então, esses ruídos é importante a gente ter em mente, porque a gente tem que tentar minimizar a importância deles nas imagens, tentar camuflar, tentar filtrar para eles não aparecerem muito, para eles não atrapalharem o que realmente interessa, né? Que são as feições, os alvos no fundo, a textura. Certo, pessoal? Então, acho que acabamos agora aqui a questão de aula sobre sonar de varredura. Vai ter um exercíciozinho agora ali para vocês fazerem, mais uma tarefinha. E a gente encerra a parte de sonar de varredura. Lembrem-se que qualquer dúvida vocês podem colocar ali no fórum que eu respondo assim que possível. Então, até a próxima e fiquem bem.